Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O barulho do estádio ainda ecoava quando Léo Condé decidiu apertar o acelerador do discurso. Em tom firme, o treinador apontou o que chamou de detalhes que distorcem o jogo e mirou comportamentos que, segundo ele, colocam o adversário numa zona de conforto, interrupções constantes, faltas táticas cirúrgicas, bola parada como refúgio e pressão sistemática sobre a arbitragem. Bastou a mensagem atravessar o microfone para a temperatura subir. A torcida do Palmeiras, orgulhosa da própria identidade competitiva, entendeu como recado direto e reagiu com fúria nas redes. A coletiva, que parecia protocolar depois de 90 minutos tensos, virou palco de um conflito de narrativas. Condé descreveu um duelo travado no limite físico e mental, mas não poupou uma crítica central. Quando o jogo pedia sequência, surgiam pausas inteligentes. Na visão dele, um artifício que mina a fluidez, quebra o ritmo do oponente e muda a paisagem emocional da partida. Entre palmeirenses, a acusação soou como ataque ao mérito. Para eles, o que o técnico chamou de distorção é, na verdade, leitura competitiva, método e repetição de alto nível. O efeito dominó foi imediato. Perfis influentes da torcida alviverde subiram o tom, resgataram estatísticas, cortes de jogos anteriores e recortes táticos para rebater o treinador. Em grupos de mensagem, multiplicaram-se vídeos de jogadas que, para o lado verde, comprovam que o Palmeiras também sofre com faltas táticas e interrupções, e que a régua da crítica nem sempre é a mesma quando o time de Abel está do outro lado. A arena digital virou extensão do gramado, cada lance, uma tese, cada pausa, um veredito. No vestiário do Palmeiras, o incômodo não foi escondido, mas a diretriz foi clara: responder dentro do campo. A comissão técnica tratou de proteger o elenco do ruído externo e reposicionar o debate em torno de princípios: agressividade controlada, pressão coordenada, ataque aos espaços e concentração máxima nas bolas paradas, um dos pilares de rendimento sob Abel Ferreira. A mensagem interna foi de unidade: críticas públicas, por mais ruidosas, não podem redesenhar convicções construídas com treino, dados e títulos. Taticamente, a partida que alimentou a polêmica exibiu aquilo que separa times bons de times vitoriosos: execução sob estresse. Condé vê distorção, o Palmeiras enxerga engenharia competitiva. Quando a pressão do adversário fecha a saída, a equipe alviverde aceita sofrer por alguns minutos para, então, golpear com transição curta, passe vertical e ataque à segunda bola. Se o relógio pede paciência, empilha escanteios, alça laterais longos e cava território. É uma estética pragmática, que seduz pela eficácia e irrita quem a enfrenta. A crítica mais dura do treinador, porém, mirou o terreno psicológico. O jogo precisa respirar, insinuou, ao reclamar da cadência fatiada por paralisações. A leitura encontrou eco fora do seu vestiário, especialmente entre analistas que defendem partidas mais fluídas. Mas entre palmeirenses, prevaleceu a réplica emocional: se o rival não controla as transições, a culpa não é de quem aprendeu a jogar o campeonato como campeonato. Em outras palavras, o Palmeiras transformou nuances de calendário, arbitragem e gramado em variáveis treináveis, algo que os rivais rotulam de antiestético quando perdem. O estalo de Condé também reabriu uma discussão antiga sobre a linha tênue entre malícia e método. Até onde vai o jogo? Onde começa o truque? E quem define esse limite? No Brasil, a cultura da falta que mata a jogada há décadas convive com o ideal de futebol contínuo. A diferença, hoje, é que as melhores equipes, caso do Palmeiras, converteram essa cultura em plano: distribuir faltas em zonas frias, evitar cartões bobos, esfriar momentos de avalanche e acelerar quando o rival ainda respira. Em alto rendimento, detalhes viram dogmas. No meio do ruído, a tabela cobra sua parte. Em 8 de agosto de 2025, o Palmeiras aparece no pelotão de cima do Brasileirão, sustentando campanha de candidato. A fotografia do campeonato mostra a equipe na parte alta, atrás de Flamengo e Cruzeiro, com margem de manobra para brigar pela liderança. Um contexto que explica por que qualquer crítica que coloque o time na defensiva é tratada como ataque à identidade competitiva construída nos últimos anos.
A figura de Abel Ferreira, naturalmente, magnetiza o debate. Ícone de um Palmeiras que transformou pressão, organização e bola parada em assinatura, o técnico português é ao mesmo tempo referência e alvo. Quando rivais acusam jogo truncado, palmeirenses respondem com planilhas de chances criadas, encadeamentos de saída e variações que exploram amplitude ou atacam meio espaços. O ponto de fricção é conceitual, para uns, controle, para outros, cálculo que asfixia o espetáculo. E essa divergência move cliques, mesas redondas e arquibancadas. No Ceará, a bronca pública de Condé também cumpriu um papel: consolidar a narrativa de que seu elenco compete de igual para igual com os gigantes e que perdeu por detalhes. É uma estratégia frequente para blindar vestiário e manter a confiança alta em maratona de jogos. A mensagem para dentro é de afirmação, para fora, de inconformismo. Inconformismo, em futebol, sempre encontra ouvidos, especialmente quando mira o time que mais ensinou o país a vencer partidas que parecem inganháveis. Entre os torcedores alviverdes, a fúria se espalhou em 3 frentes. A primeira, simbólica: ninguém dita regra no nosso quintal. A segunda, técnica: triais minuciosas exibindo como o Palmeiras alterna a altura de bloco, modula o ritmo e, sim, também sofre faltas táticas sem reclamar do método. A terceira, política: cobrança para que a diretoria proteja publicamente o elenco e o treinador quando o discurso externo atravessa a fronteira do respeito. Nas últimas temporadas, o clube aprendeu que gestão de reputação também decide campeonato. No curto prazo, o debate tem efeito prático, reacende o motor competitivo do próprio Palmeiras. Todo elenco campeão precisa de combustível emocional, está no manual. Quando um rival acusa, a resposta costuma vir em forma de intensidade nos primeiros 15 minutos, pressão sobre a bola e uma bola parada ensaiada que faz a arquibancada tremer. É assim que times maduros transformam ruído em performance, canalizando a raiva para o plano de jogo, sem dar conferência para a polêmica. Ah, claro, uma pergunta incômoda para além da espuma: o futebol brasileiro conseguirá caminhar para partidas mais fluidas sem punir quem domina a arte do detalhe? A resposta depende de arbitragem com critérios coerentes e de uma cultura que não trate malícia como pecado mortal apenas quando está do lado oposto. Enquanto essa régua não se assenta, clubes mais preparados, como o Palmeiras, vão continuar transformando o cinza regulatório em vantagem competitiva. Do ponto de vista macro, o recado de Condé funciona como termômetro do respeito que o Palmeiras impõe. Ninguém gasta munição retórica com adversário irrelevante. Ao apontar distorções, o treinador, na prática, reconhece a competência de uma equipe que há anos empilha pontos, encurta crises e se mantém no trilho mesmo quando o jogo pede sobrevivência. No fim, a polêmica confirma a velha máxima do vestiário: quanto mais você vence, mais barulho você compra. Se há algo que o elenco alviverde aprendeu sob Abel é a normalizar turbulências. A cada rodada, uma tese. A cada coletiva, um novo antagonista. O antídoto, repetido à exaustão no centro de treinamento, é simples: concentração, ajuste fino de detalhes e execução fria nas zonas decisivas. Pouco importa se chamam de malícia, pragmatismo ou estratégia, o que sustenta o projeto é a capacidade de repetir comportamentos vencedores sob qualquer temperatura externa. E enquanto a arquibancada esquenta e as timelines pegam fogo, o campeonato corre. O Palmeiras segue com margem para acelerar a perseguição aos líderes, sua defesa mantendo números sólidos e o ataque alternando soluções conforme o adversário. Em meio a críticas e ruídos, permanece a mesma pergunta que move a temporada: quem, de fato, consegue manter o nível competitivo por 38 rodadas? A resposta raramente vem no microfone, costuma aparecer, silenciosa e impiedosa, no placar de domingo. A temperatura do debate subiu mais um degrau quando ex-jogadores passaram a interpretar as palavras de Léo Condé como tentativa de deslocar a discussão do campo para a retórica. A leitura predominante foi a de que, ao rotular comportamentos do Palmeiras como vícios que travam o jogo, o treinador buscou construir um enquadramento moral, quase um tribunal de valores, onde a eficácia alviverde vira pecado estético. No universo palmeirense, isso soou como desvio de mérito. O time que ensaia a bola parada ao detalhe, que organiza a pressão por gatilhos claros e que transforma cada lateral em oportunidade, estaria sendo julgado por fazer exatamente o que se exige do alto rendimento:
Repetir o que dá certo até que o adversário desista. O que pouca gente percebeu, em meio ao ruído, é a dimensão estratégica desse tipo de ataque. Ao desafiar a validade do método do rival, Condé tenta, no fundo, instalar uma dúvida sutil na arbitragem e no público. Será que é justo vencer desse jeito? Essa insinuação, plantada no terreno fértil das redes, gera micropressões que, somadas, podem alterar a tolerância do apito a faltas táticas, pausas para atendimento e conduções de bola mais longas do goleiro. O Palmeiras, calejado, mapeia esses movimentos e costuma antecipar ajustes para não ficar refém de narrativas externas. Dentro da academia de futebol, o processo pós-jogo seguiu o roteiro conhecido: diagnóstico frio, clipes curtos, correções pontuais. Os analistas revisaram a matriz de duelos, a densidade de jogadores em zonas críticas e o tempo efetivo de posse em terço final. Mais do que rebater falas, a comissão técnica tratou de afiar a lâmina. Se vier marcação individual, resposta com trocas rápidas; se o adversário induzir para o lado forte, inversões preparadas; se houver tentativa de travar o ritmo, bolas paradas com variações A, B e C. É nessa engrenagem que o Palmeiras costuma transformar polêmica em combustível. A torcida, por sua vez, reinterpretou as críticas como medalhas. Em fóruns e arquibancadas, consolidou-se a ideia de que só atacam quem está no caminho certo. O discurso inflamado converteu-se em compromisso: ocupar o estádio, cantar alto, criar o clima de citadela que tem sido marca da equipe nos grandes jogos. Há um componente identitário nessa resposta: o clube que cresceu sob a lógica da organização e do detalhe defenderá até o fim o direito de vencer por execução, e não por sedução. Quando se olha para a prancheta, a suposta trava de jogo acusada por Condé é, na realidade, controle de fases. O Palmeiras sabe escalar e frear a marcha conforme o inimigo oferece espaços. Se o rival adianta bloco sem compactar volante, nasce o passe vertical que rompe duas linhas; se compacta demais, surgem cruzamentos atrasados que encontram o meia infiltrando na segunda trave. E quando o relógio vira adversário, o time não tem pudor em cozinhar a posse, carregando a bola no corredor até que o erro forçado apareça. Para os detratores, pragmatismo frio; para os seus, maturidade tática. Há um capítulo psicológico nessa história que explica por que a crítica pegou pouco dentro do elenco. O grupo aprendeu a coexistir com o desconforto, ser vaiado fora, ser provocado em coletiva, ser questionado em mesa redonda, e, ainda assim, repetir padrões vencedores. Jogadores mais jovens foram vacinados cedo: não existe jogo bonito em todas as rodadas, existe jogo ganhável. E jogo ganhável se conquista com a mistura pouco glamourosa de disciplina, repetição e dureza competitiva. A imprensa nacional, claro, surfou o tema com a previsível divisão de opiniões. De um lado, quem cobra mais fluidez e vê no Palmeiras um termômetro de um futebol que precisa evoluir no ritmo; de outro, quem enxerga no líder alviverde de um laboratório de alto rendimento que o país demorou a valorizar. O atrito rende audiência porque dialoga com algo maior: a eterna disputa entre estética e eficiência, tão brasileira quanto o drible que levanta o estádio e o carrinho que salva o resultado. Numa camada menos visível, a diretoria monitora impactos colaterais. Quando o tom sobe, cresce a chance de decisões limítrofes pesarem contra: um amarelo precoce que altera a pressão, uma falta invertida que quebra a sequência. Por isso, a estratégia institucional tem sido equilibrar firmeza e serenidade, defender o elenco quando extrapolam no discurso e, ao mesmo tempo, evitar que o clube pareça refém de guerras verbais. O recado interno é simples: a reputação se protege com performance e comedimento. Aos rivais, a polêmica serve de alerta sobre a necessidade de ampliar repertório. Reclamar de pausa e falta tática não ajuda a sair da pressão coordenada, tampouco resolve cobertura mal ajustada no segundo pau. A única resposta que machuca o Palmeiras é técnica: quebrar o primeiro passe com inteligência, atrair a pressão para liberar o lado fraco, punir o balanço defensivo quando o lateral está alto. O resto é espuma, barulhenta, volátil, e útil apenas para consumo de manchete. Em campo, cada detalhe vira guia para o próximo passo. Se o adversário decide pressionar alto, o Palmeiras estica para o pivô e morde a segunda bola; se recua em bloco, recicla a posse até encontrar a brecha por dentro. Nas bolas paradas, a coreografia muda conforme a marcação:
Homem a homem pede bloqueios e desvios, zona pede ataque cego ao espaço. Tudo reside na repetição, e é justamente aí que o time constrói vantagem acumulada ao longo do campeonato. O debate sobre o espírito do jogo também revela uma contradição cultural. O mesmo público que se encanta com a malandragem em filmes e novelas, muitas vezes rejeita a inteligência competitiva quando ela aparece com a camisa do adversário. Mas o futebol de elite não é tribunal moral, é tabuleiro de xadrez em 105 metros por 68, onde cada segundo tem valor e cada decisão é treinável. Diante desse cenário, demonizar quem domina os detalhes é, no mínimo, um atalho para a frustração. Não dá para dissociar o caso do histórico recente do Palmeiras no Brasileirão de 2025, campanha sólida, parte de cima da tabela, margem concreta para disputar o topo. Essa constância é que incomoda e convida rivais a buscar atalhos narrativos. Quando faltam soluções de campo, cresce a tentação de atacar princípios, como se fosse possível fazer o inimigo abdicar de suas crenças pela força da opinião. Mas projeto que coleciona resultados não se desfaz por declaração de coletiva. A relação entre arquibancada e elenco, em cenários assim, tende a se estreitar. Cada crítica externa funciona como senha para um pacto renovado, mais voz nas arquibancadas, mais concentração nos treinamentos, mais coesão no vestiário. Os líderes de grupo sabem acionar esses gatilhos emocionais, e a comissão técnica, experiente, direciona essa energia para o plano de jogo, evitando a armadilha de transformar indignação em ansiedade. Se houver um legado positivo na fala de Léo Condé, talvez esteja na oportunidade de o país discutir critérios e fluidez sem personalizar o debate. O futebol brasileiro só avançará quando a arbitragem punir de maneira uniforme o que, de fato, prejudica o espetáculo, sem confundir método com deslealdade e sem premiar ingenuidade com verniz de beleza. Até lá, quem melhor entender as brechas do sistema seguirá vencendo e irritando. No fim, o episódio reafirma uma verdade que o torcedor palmeirense conhece bem: o barulho fora de campo cresce na proporção do incômodo que o time provoca. Se a crítica veio em volume alto, é porque o projeto continua pisando nos calos certos. E quando isso acontece, a história mostra que o Palmeiras costuma responder do único jeito que encerra a discussão, atacando os espaços, cumprindo o plano e deixando o placar fazer a defesa final. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No dia seguinte à coletiva incendiária, quando o barulho parecia disposto a atravessar a semana, o Palmeiras tratou de recolocar cada peça no lugar, portas fechadas no centro de treinamento, olhos voltados para o próximo jogo e uma regra simples repetida à exaustão: debate se desfaz com desempenho. As palavras de Léo Condé ecoaram, mas, no vestiário alviverde, viraram apenas mais um ruído a ser filtrado antes do apito inicial. A própria reação da arquibancada mostrou que o tiro retórico teve efeito colateral. Ao tentar desqualificar o método, o treinador acabou fortalecendo o pacto entre time e torcida. A leitura dominante no lado verde foi direta: quando questionam o jeito de vencer, é porque o jeito de vencer está funcionando. E, quando esse sentimento toma o Allianz, o ambiente ganha densidade competitiva que poucos suportam. Abel Ferreira, fiel à cartilha que o trouxe até aqui, preferiu o caminho do controle. Sem espetáculos em microfone, a mensagem foi curta e objetiva aos jogadores: manter a identidade, ajustar o que for preciso e tirar a discussão do campo da opinião. Em vez de respostas inflamadas, vieram pranchetas, clipes e treinos de repetição que apontam para aquilo que o elenco sabe entregar sob pressão. O plano semanal incluiu lapidação dos gatilhos de pressão, saídas curtas para quebrar encaixes individuais e variações de bola parada que ampliam o repertório no terço final. Mais do que ensaiar uma jogada vencedora, a comissão técnica trabalhou para criar redundâncias. Se o rival bloquear a primeira solução, a segunda já nasce pronta; se insistir na mesma leitura, a terceira surpreende. Na cúpula, o posicionamento institucional evitou a armadilha da guerra de declarações. O clube reconheceu o direito de qualquer adversário opinar, mas reiterou que o Palmeiras construiu sua trajetória com método, disciplina e resultados. Em linguagem de gestão, foi um recado de governança: proteger reputação sem alimentar incêndios,
Porque campeonato se decide com pontos, não com frases de efeito. A torcida, por sua vez, levou o discurso para onde ele realmente importa, para a arquibancada. O compromisso de transformar cada jogo em clima de decisão reapareceu nos cantos, nas bandeiras e naquela energia que empurra a equipe a atacar os espaços com um segundo de antecedência. É ali que o clube historicamente converte desconforto externo em superioridade emocional. Em termos de campo, a resposta passa por executar com nitidez as fases do jogo. Quando o adversário acelerar, o Palmeiras precisa saber respirar sem perder altura. Quando tentar cozinhar, acelerar com passes verticais e diagonais que quebrem a previsibilidade. É um manual simples de ler e difícil de cumprir, razão pela qual ele irrita tanto quem o enfrenta. O componente mental, talvez o mais subestimado, foi tratado como prioridade. O elenco aprendeu que turbulência é rotina, não exceção. A imunidade à polêmica se constrói repetindo comportamentos sob calor, defender área com frieza, atacar segunda bola com fome e recomeçar a posse mesmo quando o estádio pede pressa. É nessa serenidade competitiva que o projeto se sustenta. No noticiário, a maré mudará de assunto em poucos dias, é a natureza do ciclo. O que fica, no entanto, são os princípios. O Palmeiras seguirá valorizando execução acima de estética ocasional, sem renegar a beleza quando ela aparece. A equação é transparente, eficiência primeiro, brilho quando possível. E essa sinceridade metodológica explica boa parte da constância. O episódio ainda deixa um convite ao futebol brasileiro, discutir fluidez e critério sem demonizar quem domina os detalhes. A evolução coletiva depende de regras claras, arbitragens coerentes e treinadores dispostos a ampliar repertório. Enquanto isso não acontece, culpar a malícia do adversário é mais catarse do que solução, e, via de regra, não altera placar. Também é útil lembrar que rivalidade pulsa de confrontos assim. Declarações picantes aquecem clássicos, acendem debates e dão sabor à temporada. O limite, porém, é não atravessar a fronteira do respeito. Competir duro e falar grosso são traços do jogo, desqualificar o mérito alheio é atalho que costuma cobrar pedágio na rodada seguinte. Do lado de dentro, líderes do elenco transformaram a polêmica em objetivo mensurável: começar forte, impor ritmo, reduzir o jogo rival a bolas longas e escanteios defensivos. A matemática é conhecida: primeiros minutos intensos, vantagem emocional e controle territorial. Com o placar a favor, o Palmeiras decide quando acelerar e quando poupar energia para o último terço. Se há crédito a conceder a Léo Condé, é o de ter refletido o incômodo que o Palmeiras provoca. Criticar o método é, de certa maneira, reconhecer sua eficácia. O problema começa quando a crítica tenta reescrever a regra do campeonato durante a corrida. Enquanto o apito permitir, o mérito estará em compreender o regulamento tácito e competir melhor dentro dele. Para o torcedor alviverde, a lição prática é simples: manter o apoio, mesmo quando o debate tenta sequestrar o enredo. O time já provou que sabe atravessar tempestades sem perder o norte. A melhor resposta retórica é o barulho ensaiado da arquibancada e a bola que, treinada ao detalhe, encontra o destino certo na área adversária. E assim, entre ruídos e convicções, o Palmeiras encerra a polêmica do mesmo modo que encerra partidas apertadas, com método, paciência e uma dose de ferocidade competitiva. As palavras vão e vêm. O que permanece são as vitórias que sustentam um projeto, a identidade que irrita quem assiste de fora e a certeza de que, no fim, a discussão sempre se cala diante do placar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.